Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Café com Cassundé. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho e fique ligado nas nossas redes sociais, através do Instagram também, como Jornal Cidade em Alerta. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jefferson Cassundé e hoje eu tenho o prazer de entrevistar um grande político que em 2022 entrou aí nas barreiras como candidato a presidente do Brasil. Com vocês, o nosso convidado, o Padre Kelmon. Jefferson, boa tarde. Boa tarde a vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Eu já quero começar fazendo memória a esse seu nome, Jefferson. Você falou de um padre que se destacou na política, né? Um político que apareceu, um sacerdote na política. E você com esse nome me faz lembrar que tudo isso é graças a um Jefferson. Meu xará. Graças a um Jefferson chamado Roberto Jefferson. Sim. Né? Ele que me trouxe para esse mundo político que nós estamos trilhando até agora. Né? Então eu quero só lembrar, nesse início do nosso programa, deste amigo querido que tem os seus méritos na sociedade brasileira, contribuiu, e que não pode ser esquecido. Apesar do que aconteceu, que nós sabemos, mas não pode ser esquecido. Boa. Padre, as pessoas te conheceram no ano de 2022, quando o senhor foi presidente... Candidato a presidente, né? Mas antes disso, eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é o padre? Quem foi o padre? Olha, Jefferson, quem é o Padre Kelmon? O Padre Kelmon é um sacerdote ortodoxo, hoje um padre que está fazendo um trabalho na política. Não é um político padre, mas é um sacerdote, um padre que está na política, que está fazendo disto uma pastoral. Eu estou hoje encarando toda essa minha participação nos embates políticos como uma pastoral. Porque o que nós estamos tentando viver e até motivar que isso tudo seja revivido é uma política mais servidora, uma política cristocêntrica, onde Jesus Cristo de fato seja o centro da vida e das decisões daqueles que estão pleiteando, daqueles que já têm um mandato, para que de fato faça a boa política. E qual é a boa política? Servir o povo, servir o eleitor, querer deixar um legado construtivo na pátria, para a pátria e para cada cidadão, ajudando as pessoas a, de fato, a atingirem níveis de enriquecimento, níveis de intelectualidade. Tudo isso que um gestor público precisa fazer, que é cuidar da coisa pública e oferecer ao povo melhorias de vida. Não é? Então, o Padre Kelmon é essa pessoa que está preocupado justamente com a necessidade de uma política mais servidora, de uma política mais cristocêntrica, onde o eleitor, onde o cidadão seja a principal motivação que leva alguém a disputar uma eleição. Alguém que disputa uma eleição precisa ter como objetivo servir o eleitor, servir a população, querer o bem do outro, querer o progresso de uma nação. E elevar o nível das pessoas, né, o nível intelectual, o nível econômico. Ninguém quer ser pobre e miserável. Ninguém quer viver de migalhas dadas pelo Estado. As pessoas elas querem sentir orgulho de si mesma, de poder trabalhar, com dignidade e com o suor do seu rosto, poder construir o seu patrimônio, a sua história. Então eu sou esse tipo de pessoa que está preocupado com isso e, como padre, a motivação que me leva a querer participar desta vida pública, a motivação justamente é poder fazer da política um ambiente harmônico entre o candidato e o eleitor, entre valores e princípios, nessa vivência que transforma a política naquilo que de fato ela é chamada a ser, que é serviço, mas que é desfigurada quando muitos políticos eles distorcem a função da própria política e aí fazem disso um meio para atingir os seus objetivos pessoais, um meio para o enriquecimento pessoal e não faz da política o papel devido, que é servir
ao povo, ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo e transformar a sociedade. Uma sociedade cada vez melhor, mais harmônica, mais enriquecida e enriquecedora. Então eu sou essa pessoa, um padre ortodoxo, que está na política, fazendo uma pastoral, né, mas preocupado com os rumos em que as vidas de todos os brasileiros estão sendo conduzidas. Nós não queremos viver na miséria, nós não queremos descambar num socialismo, nós não queremos mergulhar a vida do povo no comunismo, como nós estamos vendo na Colômbia, na Venezuela, na Nicarágua, em todos esses países onde os governantes deixaram de pensar no povo, pensam em si mesmo, enriqueceram, empobreceram a maioria, e as pessoas vivem hoje da miséria, vivem na miséria, e muitas delas são obrigadas a deixar a sua pátria, os seus ambientes familiares, para tentar ganhar a vida em outra nação. Isso nós não queremos para o Brasil. Sim. O senhor falou duas coisas que o senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui e me surgiram perguntas, né? Uma é a questão referente a não querer, que eu acho que isso tem que ser a coisa de prioridade de todo político. Não querer que o povo seja miserável, querer que o povo não dependa do Estado. Exatamente. Mas, padre, como fazer isso hoje em dia? Porque é tão difícil. Sendo hoje honesto. mas você vê hoje umas politicagens que existem no país, no mundo no geral, fazendo umas políticas onde parece que fala assim, ó, fica aqui, ó, ganha isso aqui, pouquinho. Fica aqui, fica preso com a gente, que é isso aqui que você vai ter. Aí chega período eleitoral, ó, se você não votar, você vai perder o seu direito. A gente está falando de políticas públicas, programas que hoje é necessário ter. Porque a gente tem muitas pessoas que estão numa situação terrível. Foi provocado pelo Estado. Exatamente. São 20 anos, ô Jefferson, são 20 anos que nós estamos sendo governados pela esquerda. E observe que a esquerda, durante esses 20 anos, repetem o mesmo discurso. Vamos acabar com a pobreza. Vamos acabar com o analfabetismo. Vamos acabar com o desemprego. Mas em 20 anos, com o mesmo discurso, e ainda não acabaram com a pobreza, ainda não acabaram com o desemprego, ainda não acabaram com o analfabetismo. 20 anos falando a mesma coisa, 20 anos com a máquina na mão e não conseguiu melhorar a vida do povo ainda. Esse discurso vai perdurar por mais quantos anos? Até eles estarem no poder, mais 4, mais 10, mais 20, mais 30, que Deus nos livre disso. Então, nós estamos cansados desse discurso demagógico, é demagogia pura, onde se fala algo, mas se faz diferente. O discurso é uma, a prática é outra. Então, o que nós precisamos enxergar é que existe uma grande manipulação, na minha maneira de enxergar, existe de muita gente também, existe uma grande manipulação. Não é? Hoje nós temos, acho que 50 milhões de pessoas que vivem de bolsa. Eu não quero ser igual o Lula, que inventa números, então eu não me recordo se são 50 milhões, mas é um número bastante alto, de pessoas que vivem das migalhas do governo, que vivem da dependência do Estado. Esta é uma prática dos socialistas e comunistas que querem, de fato, tornar o Estado grande, mas o Estado que é o provedor das necessidades da sociedade, tornando a sociedade cada vez mais dependente do próprio Estado. Então, o Estado ele precisa ser pequeno e as pessoas é que precisam ser valorizadas. As pessoas é que precisam ter acesso à educação de qualidade, ter acesso ao trabalho, e desenvolver a si mesma sem as moletas do Estado. E o que nós vemos nas políticas socialistas e comunistas é o contrário. O Estado é o grande dominador de tudo, é o controlador de tudo, quer controlar até mesmo o nosso direito de falar, de pensar, de agir, de ir e vir, né? Tirando as nossas liberdades de pensamento, de ações, enfim. Então, o que a gente percebe é que o grande mal hoje na nossa sociedade são essas ideologias de esquerda que não tem um outro método de fazer política a não ser de tornar o povo dependente e miserável. É tão verdade que vocês podem ver nos discursos do presidente Lula, quando ele diz que quando uma pessoa ela ganha um pouquinho mais, 5 mil reais, 6 mil reais,
ela começa a deixar de fazer parte do partido, se afastam deles. Né? Então, quer dizer, ele está dizendo que quer que as pessoas ganhem cada vez menos para estar dependente do partido, para estar dependente das políticas públicas deste governo. Isso não é pensar no povo. Isso não é querer a melhoria para a sua vida. Isso não é estar como um gestor que, de fato, quer ver o seu crescimento, quer ver você, eu, todos nós, desenvolvendo-nos, né, intelectualmente e economicamente e fazendo o país ser grande. Não, isso é a política para tornar o povo cada vez mais dependente do Estado. A minoria que domina o poder enriquece, que essa é a verdade, eles enriquecem e a maioria fica na dependência comendo as migalhas que eles deixam cair da mesa farta deles. E a mesa farta de quem? Dos impostos de todos nós, que pagamos e pagamos e pagamos e não recebemos de volta nada. Nem educação, nem saúde, nem segurança pública, nada. Cada vez menos é oferecido ao povo e cada vez mais é cobrado do povo. Taxas e mais taxas, impostos e mais impostos. Então nós estamos cansados disso. Isso não faz o povo se desenvolver, isso não faz a nação se tornar uma nação grande. Pelo contrário, vai nos levando sempre para o terceiro, quarto, quinto, sexto mundo. Não vamos ser esse país de primeiro mundo que a gente sempre ouviu falar, você e eu e tantos outros da nossa idade, que sempre ouviu falar, o Brasil é o país do futuro, é a nação de primeiro mundo, mas alguns governantes têm esse complexo de vira-lata e não quer permitir que o Brasil realmente assuma esse posto de uma grande nação de primeiro mundo e o povo todo tenha acesso à riqueza, tenha acesso ao desenvolvimento intelectual. A nossa educação mesmo é uma educação péssima, de péssima qualidade. E tudo isso graças a essa esquerda, né? Que não quer ver o desenvolvimento intelectual das pessoas para que as pessoas não raciocinem, não pensem, não critiquem, não saiba criticar, não saiba apontar os erros e não saiba definir os seus rumos, né, da sua própria vida. Isso não é bom. Esses homens não governam pensando no povo. Esse tipo de governo não ajuda em nada, só atrapalha. Ajuda apenas eles, mas não faz o país ser a grande nação próspera e querida e pensada e sonhada justamente por um outro grande político que me inspira muito, que é Dom Pedro II. Quando eu falo um outro grande político, não quer dizer que este político Lula seja um grande político, não. É outra pessoa, né? Uhum. Então nós temos no passado um grande político que pensou no país, que pensava no povo e fazia um trabalho de estadista, que era Dom Pedro II. É só a gente fazer uma pesquisa e ver o quanto aquele homem amava o Brasil e amava o povo e queria o bem do povo. Política em uma prosa dessa aqui sempre tem assunto, né, padre? Tem. Outro assunto eu falo muito, foi pior ainda. E outro assunto que eu acho bacana a gente comentar, o senhor estava falando assim na sua apresentação, por ser padre, por se envolver na política. A política veio no ano de 2000, né? Que o senhor começou. Na minha vida? Na sua vida, foi no ano de 2000. Olha, eu vou dizer para você que a política partidária entrou na minha vida quando eu ingressei no PTB. Quando eu conheci Roberto Jefferson, que inicialmente estava comentando com você, ele me convidou para fazer parte, para ingressar no PTB. Eu me filiei ao partido. E a partir dali, então, começa a minha vida dentro de um partido. E eu trabalhava nos bastidores, isso foi em 2019. Então, eu trabalhava com ele nos bastidores, ajudando em algumas atividades de modificação estatutária, uma novidade que ele queria para o próprio partido, né, e também na orientação da própria juventude do PTB. E nós criamos depois o Movimento Cristão Conservador, o MCC, junto ao PTB, que era um trabalho justamente para ajudar a concretizar as novas pautas do partido, né? Saíamos visitando os estados onde tinham os diretórios do partido para falar diretamente aos dirigentes do próprio PTB, aos filiados, do que o partido agora estava defendendo, né? Defendemos, por exemplo, estava lá no estatuto que o PTB é um partido, ou era, né, porque não existe mais esse partido, é um partido que defende a vida da concepção até a morte natural. Então ele estava trabalhando, e por isso me convidou, para tornar o PTB um partido conservador, um partido de direita, né? E esse era o meu trabalho interno. Aí aconteceu, né? Nós ficamos amigos e depois de 3 anos
ele é lançado como candidato a presidente da República e me convida para ser o seu vice. E a partir desse convite, nós fomos trabalhando tudo isso, mas o TSE indefere a nossa chapa. O senhor teve 19 dias de campanha. Exatamente. Né? Houve um indeferimento, não deu continuidade daquela chapa Roberto Jefferson e Padre Kelmo, mas o partido, assim, desejou manter uma chapa única do partido e convida o Padre Kelmo e o pastor Gamonal para compor. E aí surge Padre Kelmo candidato a presidente e o pastor Gamonal candidato a vice-presidente da República naquele ano de 2022. Uhum. E outra coisa, padre, que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor acredita que é possível separar a fé da política. Como que o senhor vê isso? Não, separar é possível e em muitos momentos ela foi separada. Mas o que eu estou vivendo e acredito que é bem melhor é essa aproximação, essa junção, essa ligação de fé e política. Por que eu digo isso de forma concreta, Jefferson? Porque a fé, quando eu falo fé, o cristianismo, Jesus Cristo, se remete ao cristianismo, se remete a Jesus Cristo, se remete a Deus e valores. A fé carrega tudo isso, valores, princípios, nos faz lembrar de religião, nos faz lembrar de Jesus, nos faz lembrar de Deus, nos faz lembrar do sagrado. E a política é o plano material, é o plano onde nós estamos ainda aqui neste mundo. A fé nos remete à eternidade, nos remete a um plano sobrenatural, a estarmos ligados ao sagrado. Mas, como não dá para separar também o homem material desse homem espiritual, eu acredito que a fé e a política também não dá para separar. Porque o mesmo homem que tem fé, o mesmo homem que, além de ter fé, esse mesmo homem que acredita em Deus, esse mesmo homem que sabe que a sua existência ela é finita, esse mesmo homem que sabe que nós precisamos viver valores e princípios, porque todos nós sabemos, nós nascemos, viemos de Deus e para Ele voltaremos, quer queira ou não, todos nós viemos do sagrado, que é Deus, e voltaremos para Ele um dia. Né? E esse mesmo homem vive aonde? Nesse plano material. Mas ele é um homem carregado de espiritualidade. É um homem que vem do sagrado, que somos nós. E que vamos voltar para lá, para o sagrado. Mas antes dessa passagem deste nosso mundo físico, material, para o espiritual, para voltar para o sagrado de onde nós viemos, nós moramos aqui. E aí entra a política. Nós moramos nesse mundo, aí entra a política. Então, se nós moramos aqui, nós queremos morar em ambientes harmônicos, em ambientes favoráveis, em ambientes que nos permita também desenvolver valores, princípios, virtudes, que nós todos já trazemos isso do nosso nascimento. E para isso é preciso que a política seja iluminada pela fé, que a política receba um pouco desse sal que dá gosto, que receba as luzes da espiritualidade que todos nós carregamos. E quem é que pode viver e fazer isso? O mesmo homem espiritual, o mesmo homem que sabe que veio de Deus e volta para Deus, também é o mesmo homem que está nesse mundo ainda, assumindo, nessa realidade física e material, posições na sociedade. Seja como advogado, seja como médico, seja como professor, e aqui nós estamos falando de política, seja como político ligado a um partido. Ou seja, não dá para ser cristão na igreja e dentro de um partido não ser mais cristão. Ou você é a mesma pessoa, ou então tem algum problema aí. Você precisa ser o mesmo na igreja, orando, rezando, crendo, tendo os mesmos valores, honestidade, verdade, né? Justiça, compreensão, e ser o mesmo no partido. Ou você é duas pessoas? Não. Você é o mesmo. Você é o mesmo que vai para a igreja e que vai para o culto. É a mesma pessoa que também assumiu um mandato. E no assumir um mandato, esses valores que você vive, isso que nós aprendemos dentro da religião, dentro do cristianismo,
precisa ser levado e vivido também no meio político. Precisa ser levado e vivido também lá no partido. Porque não dá para separar, é a mesma pessoa. Sim. Agora, se não estamos vivendo isso na política, e somos o mesmo que se diz cristão, que está lá na igreja, está lá no culto, e muitos são padres, outros são pastores, e quando chega no partido, quando chega no púlpito político, quando chega no Congresso, no Senado ou nas câmaras, se transforma em uma outra pessoa, então aí nós estamos vivendo de uma forma muito hipócrita o cristianismo. Aí tem a ver também com o caráter da pessoa. Exato. Né? Aí tem a ver com caráter, com personalidade e sobretudo, com essa sincera e profunda ligação com o cristianismo de fato, sem querer apenas tirar proveito do cristianismo ou tirar proveito do nome de ser cristão. Este é o problema. Então, deu para entender, não é? Deu. É preciso que a mesma pessoa que está no cristianismo, a mesma pessoa que leva o nome de cristão, a mesma pessoa que vai à missa ou vai ao culto, a mesma pessoa que está na catequese na escola dominical, também é aquela pessoa que está no partido, que está como deputado, como senador, como governador, como presidente da República. Eles precisam, neste momento, ali naquela função, também ser cristão. Também pautar aquilo que o cristianismo prega como verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo, como é a verdade, ele nos ensina a viver isto todos os dias. E eu tenho que viver essa verdade na política. Por isso eu não posso aprovar o aborto. Por isso eu não posso, como político, ser favorável ao aborto em nenhum motivo, por nenhum motivo. Eu preciso ser sempre contra. Por quê? Porque é um princípio nosso do cristianismo, um princípio cristão. A defesa da vida, a valorização da vida como um dom. Por isso que você pode dizer, mas padre, está cheio de cristão na política e as coisas estão meio que bagunçadas. Aí eu vou lhe dizer, está faltando algo que nós estamos reanimando todo dia. Está faltando a vivência do cristocentrismo. Ou seja, o político viver como político, mas carregando o Cristo como centro das suas decisões, como centro das suas inspirações, como centro das suas motivações e daquilo para que ele possa exercer o seu mandato com esta visão cristã, ajudando de fato a transformar a sociedade, ajudando de fato a fazer com que a vida do outro se torne mais harmônica, né? E sendo mais impacto, tendo mais empatia com o seu semelhante. Então falta essa vivência sincera, profunda e verdadeira entre o mesmo homem que vai à igreja com o mesmo homem que participa da política e assume um mandato. Não são duas pessoas distintas, são as mesmas pessoas. E é preciso que haja esta sincera e devota dedicação na política com as mesmas sinceras e devotas vivências do cristianismo. Uma coisa não pode se separar da outra, porque ele é a mesma pessoa. Sim. Ele não pode falar a verdade dentro da igreja e falar a mentira dentro do parlamento. Ele não pode ser honesto dentro da igreja e ser um corrupto dentro da política. Ele não pode ser um homem misericordioso dentro da igreja e ser um déspota, um carrasco dentro da política. Aí tem uma loucura no meio. Não dá para fazer essa separação. Então a gente precisa de coerência, de bom senso e de ser verdadeiro e autêntico em ambos os ambientes. Em todos os lugares. Exatamente. Falando sobre vivência e vivenciar, padre, eu queria entrar ainda no assunto de 2022, quando o senhor foi candidato, e eu queria saber como que foi vivenciar esse ambiente político por dentro, e principalmente no período eleitoral. Olha, para mim, Jefferson, foi uma experiência desafiadora. Desafiadora no sentido de eu não tinha experiência nenhuma, apenas um simples sacerdote convidado e lançado a uma disputa do maior cargo eleitoral dessa nação, que é a presidência da República. Uhum. E aí eu chego num ambiente de disputas, né? Um ambiente de muitas disputas, um ambiente totalmente diferente do ambiente de igreja, do cristianismo,
aonde não deveria ser, porque deveria ser uma extensão, porque são os mesmos que vão à igreja, são os mesmos que estão na política, né? E para mim foi desafiante, mas eu consegui superar muitos momentos, mas ao mesmo tempo que foi desafiante, foi para mim muito construtivo e educativo, porque me permitiu conhecer o Brasil. Eu não visitei o país inteiro, mas quase todo ele. Eu tive a oportunidade de conhecer as realidades de diversos estados, ver o quanto nós somos um continente, e é um continente com muita diversificação, com muitos estados com mais necessidades do que outro, um povo mais carente do que outro, e isso me mostrou o quanto é exigente a responsabilidade que um político deve ter, principalmente de cargo majoritário, de executivo, seja ele governador, seja ele senador, seja ele presidente da República. Por quê? Porque diretamente ele vai impactar na condução da vida do povo, na melhoria ou na piora da vida do povo, conforme as decisões e as execuções que esses políticos vão tomar mediante a melhoria ou a piora daqueles que esperam do político uma solução para os seus problemas. Então, eu pude ver o quanto nós precisamos ter responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com a vida das pessoas, responsabilidade com aquilo que se arrecada como impostos, porque isso precisa ser devolvido à sociedade, ao povo que espera de você um retorno por todo esse suor de cada trabalhador que investe no próprio país, porque é um investimento que as pessoas fazem, mas não recebem de volta como deveria. E isso é a falta de consciência que políticos não têm e deveriam ter. Então, esse período, que foi, como você bem falou, foram apenas 19 dias de campanha, me fez enxergar e ver tudo isso, e ver o peso que é, né, um mandato, porque exige de você muita responsabilidade, porque você precisa estar atento sempre aos outros, porque tudo que você falar, tudo que você fizer, vai repercutir na sociedade e vai impactar diretamente na vida do outro. Se você é um presidente da República, a sua fala, a sua ação, ou governador, a sua fala, a sua ação, ela vai impactar direto na vida do eleitor, direto na vida do brasileiro. E você precisa ter uma responsabilidade muito grande no que vai falar e como você vai agir, para que esse impacto na vida do cidadão brasileiro seja positivo, seja construtivo e ajude a melhorar a vida do cidadão e não a piorar a vida do cidadão. Padre, dentro do período, o senhor entrou no partido 2019, entrou na frente do movimento cristão conservador, né? E aí, candidato em 2022. O que mais te surpreendeu, padre? Tanto ou algo positivo ou negativo nos bastidores ou no meio político, que o senhor poderia relatar? Olha, o que mais me surpreendeu positivamente é que os políticos de mandato, eles têm nas mãos a oportunidade de servir de verdade e de transformar a vida de muita gente. Porque os políticos de mandato, eles têm um gabinete, eles têm estrutura logística, econômica, humana, de pessoal que o ajuda, que o assessora, e que torna para ele mais fácil fazer um serviço que edifica a vida do outro e que transforma a sociedade muito mais do que um padre. Sabia? Porque muitos padres, eles têm dificuldades econômica, têm dificuldade logística, têm dificuldade de assessoria humana de pessoas para ajudá-lo a tornar a pastoral um serviço que atinge e beneficia um número grande de pessoas. Já os políticos com mandato, seja no executivo ou no legislativo, todos eles têm essa estrutura.
E isso, para mim, é o que eu vejo de muito positivo, porque tem uma estrutura que, de fato, se houver vontade de se fazer, você pode fazer o bem a muita gente. Porque justamente é para isso o mandato do político, é fazer o bem a muita gente, é servir a comunidade. Ou seja, servir fazendo leis, né, leis que beneficiem a sociedade, que facilite a vida do cidadão, do eleitor, do brasileiro contribuinte, e não que dificulte mais a vida dele. Ou ações concretas, como, por exemplo, se eu, como padre, vejo que um hospital ou que um pronto-socorro, uma Santa Casa de Misericórdia está passando por dificuldades financeiras, talvez eu queira ajudar, como padre numa paróquia, fazendo um evento, uma quermesse, um bingo, uma rifa, né, para juntar um pouquinho de dinheiro para ajudar aquele hospital, aquela Santa Casa. Mas, como político, eu tenho uma estrutura para poder ajudar muito mais a uma Santa Casa, um hospital que esteja passando por dificuldade. Ou seja, com emendas parlamentares que podem beneficiar com milhões de reais a estrutura hospitalar de uma Santa Casa, a estrutura hospitalar de um pronto-socorro. Ou seja, a diferença é muito grande. A ação é a mesma. O padre de uma paróquia pode fazer um evento para juntar algum pouco recurso para beneficiar e ajudar a necessidade de uma Santa Casa. Mas um político pode, com a estrutura que ele tem como político, fazer essa mesma ação, que é ajudar a melhoria daquele hospital, daquela Santa Casa, só que o efeito é maior, porque ele pode ajudar com muito mais recursos. Não é? Então, isso, para mim, é algo que eu vejo como muito positivo. Toda essa estrutura que se tem, mas é preciso destinar de maneira correta, né? É preciso destinar exatamente esses recursos, tudo isso que é colocado nas mãos do político, de maneira correta. Ajudar de fato a saúde pública, ajudar de fato a educação, ajudar de fato as associações que necessitam e que fazem tantos trabalhos que beneficiam a própria comunidade, como tem tantas casas terapêuticas de jovens que são vítimas das drogas, vítimas do narcotráfico, e que a família toda sofre com isso e que às vezes não tem recursos para internar uma pessoa. Existem tantos padres e pastores e até quem não é padre e pastor que tem esses ambientes aí, mas que estão matando cachorro a grito para poder manter essas casas. E como um político, ele pode ajudar a manter a estrutura dessas casas porque vai cuidar de pessoas, né? Então, veja, a igreja ajuda a sociedade, beneficia, mas a política também ajuda a sociedade e beneficia quando direcionada de maneira correta. O senhor falou algo muito interessante e eu concordo muito com isso que o senhor falou em relação ao setor privado e ao setor público, né? O senhor, como padre ou pastor, alguém, ele consegue impactar e transformar a vida das pessoas, né? Através da política, ela consegue fazer muito mais, desde que faça da maneira correta. Né? E fazer sem olhar a quem. Porque exatamente. Eu acho que é isso que às vezes entra um pouco em parafuso, que muitas vezes o padre, a figura padre, faz sem olhar a quem. O político já se preocupa mais. Opa, estou fazendo, o que eu vou ter em troca disso? Não deveria ser. Você já está lá, você ganhou, você está no mandato. Mas, Jefferson, eu vou pegar o seu gancho. Mas o político não precisa nem dizer eu vou ganhar o que em troca. Se ele fizer... Você só acredita nisso? Olha, se ele fizer... No geral. Olha, veja bem. É o meu ponto de vista. Sim. Talvez, na experiência que eu tiver lá na frente, eu veja que não é bem assim. Mas hoje, olhando a minha experiência de padre, se o político fizer e exercer bem o seu mandato, fazendo o que o seu mandato lhe compete, destinando tudo que tem para, de fato, servir à comunidade, aos eleitores, ou a quem votou nele, a quem não votou nele, se destacando como político que, de fato, faz a boa política, ele não precisa estar querendo nada em troca, porque ele, naturalmente, receberá em troca. Eu porque as pessoas verão os frutos daquela árvore.
as pessoas verão, poxa vida, aquele político ali, de fato, olha o que ele está fazendo, olha quanto ele já fez para essa entidade, olha o que ele já fez para aquela outra, olha aquela família que foi beneficiada, olha aquela associação que foi beneficiada, porque a boa fofoca acontece. As pessoas comentam quando você faz coisas ruins, mas as pessoas também comentam quando você faz coisas boas. Então façamos muito mais coisas boas para deixar as pessoas comentarem sobre nós as coisas boas que nós estamos fazendo com o mandato que você exerce. E naturalmente, quem votou em você e quem não votou em você passará a te enxergar e você será reconduzido ao seu mandato, porque a preocupação da maioria dos políticos é: o que é que eu vou ter em troca? Para voltar ao mandato. Para manter. Para manter o mandato ou voltar ao mandato. Sabe o que é que você vai ter em troca? O que eu penso é, você vai ter em troca, depois que tudo que fizer, direcionando corretamente as funções que lhe compete para destinar o serviço à sociedade, o amor, o carinho, o respeito, a acolhida do povo nas ruas. Por que Bolsonaro, quando sai às ruas, é ovacionado pelo povo? Por que Bolsonaro é reconhecido por todo mundo e que ele pode ir às ruas sem segurança, sem pagar ninguém para abraçá-lo, para aplaudi-lo, para querer tirar uma foto, para tratá-lo com carinho e decência? Ao entrar numa aeronave, quando vai viajar, as pessoas fazem fila numa aeronave para abraçar aquele homem, para tirar uma fotografia. Por quê? Porque mostrou como se deve fazer a política. É cuidar de pessoas, é cuidar de gente, é estar preocupado com o bem-estar do cidadão e com os rumos da própria nação. E Bolsonaro fez isso. Não venham me dizer que não fez, porque fez. Está aí, é só pesquisar a história dele, é só ver a história recente de tantos benefícios que esse homem fez. Se ele não tivesse feito nada de bom, não existiria multidões de pessoas atrás dele. Não existiria crianças e jovens e adolescentes que se inspiram nele até hoje, que entram na política agora, estão entrando, se inspirando nele. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram, no direct, um jovem dizendo: padre, olha, eu tenho 19 anos, eu quero ser político. Eu quero ser político porque eu sei que eu posso fazer muito pelo meu Brasil, assim como o Bolsonaro fez. Quer dizer, olha aí o impacto na vida de um jovem de 19 anos causado pelo exemplo de um bom político. Então, o que nós vamos ter em troca, os políticos, é justamente o carinho, o respeito do povo, o afeto do povo, e esse mesmo povo que te dá carinho, afeto, te reconhece nas ruas e que quer tirar uma fotografia, que quer falar com você, é esse mesmo povo que você tem que manter tudo isso cuidando deles, exercendo o seu mandato com respeito a esse mesmo povo. E é este povo que vai lhe reconduzir uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes você estiver disposto a cumprir com decência o seu mandato. Agora, se as pessoas que estão na política exercerem os seus mandatos pensando em si mesmo, pensando apenas, talvez no enriquecimento pessoal, ilícito, aí, meu amigo, você não vai ter o carinho do povo, você não vai ter o respeito do povo, você não vai ter esse afeto e você vai ter que fazer grandes esforços para ser reconduzido mesmo aos mandatos. E quais são esses esforços? Não sei, mas não vai ser o espontâneo do povo fazendo que você nunca saia de lá, porque tem você como referência, porque tem você como um político que, de fato, está enxergando o cidadão com decência, com respeito e mostrando que, de fato, a política é para servir a quem te colocou lá para representá-lo, não é? Esta é a visão que tenho de política. Não, eu concordo muito. Eu acho que são coisas que eu separo muito. Eu fui candidato ano passado lá em Carapicuíba. Faço parte de uma ONG, onde a gente faz um trabalho voltado para crianças dentro das favelas, né? E sou voluntário dessa ONG faz 3 anos. E muitos me cobram algumas coisas, falando assim, pô, você deveria usar a sua imagem mais na ONG e tal. E aí, eu posso estar errado, eu posso pensar errado. E eu não costumo fazer o bem, entenda o que eu estou querendo dizer nesse caso, o bem pensando no voto em troca. Não é isso. Eu sou um voluntário de uma ONG,
A gente faz um trabalho, eu consegui, através de uma parceria, sem ser vereador, sem ser um político com cargo, trazer um projeto que acho muito legal, o padre poderia nos ajudar muito, se chama Raquetes para a Vida. É um ex-jogador, um ex-atleta de tênis, onde hoje ele é uma instituição, ele tem um CNPJ, onde ele leva esse trabalho para comunidades. Hoje, quem joga tênis? Interessante. De verdade. Hoje, quem joga tênis é o alto escalão. É porque é um esporte caro, né? Exatamente. Ele faz esses... Eu me arrepio, porque é uma coisa que eu gosto. Não é pela política, é pelo social, de fato. Eu quero até aprender, então, jogar tênis. Impactar. Você transformar a vida de uma pessoa, isso acho que isso vale muito. E ele faz esse trabalho dentro das favelas, com raquetes profissionais, bolinhas profissionais, todo o amparo, os professores para ensinar dentro das favelas. Durante um ano eu consegui levar isso para dentro de uma favela em Carapicuíba. Tivemos lá um deputado ninja, que foi dentro do projeto Conhecer, Ver, né? E a gente precisa de mais pessoas que façam a diferença. Ele é um desses caras que fez. Por quê? Dentro da favela, você tira a pessoa do contraturno, onde está na escola, na outra parte vai fazer um esporte. É disciplina. E o cara é rígido. Ele chega e fala assim, ó, tem que estar aqui 8 horas da manhã. Chegou 8h05, ele fala para a criança, hoje você não vai. Horário, disciplina. No outro dia, 2 vezes por semana, a criança chega lá, era 7h50. Está educando. Está educando, você está transformando e impactando. Isso na vida futura tem uma diferença gigantesca. Muito, você vai impactar. A pessoa vai virar um profissional, um atleta? Não vai, mas ele pode virar um cara que vai trabalhar com um atleta, ele pode se profissionalizar na área e ele pode ser uma criança que vai sair do crime e vai ter uma oportunidade. Então a nossa ONG, ela faz esse trabalho como um braço para ajudar a sociedade. Porque muitas vezes, padre, o poder público não ajuda. Não ajuda. Não consegue atingir. Quem ajuda... As igrejas fazem muito, as associações fazem muito. Fazem muito isso porque o poder público não faz. Então a gente é um braço. Como que funciona? Depois, por isso que eu estou falando, posso falar ONG depois, porque não é a minha intuição aqui de me propagar para a ONG. Mas a gente é um braço. A gente faz um trabalho social dentro das favelas com atividades educacionais. Fizemos tudo, tal. Passou, a gente recolhe as lições e os voluntários, eles estudam. Tá aqui o nome da Maria, ó, ela tá com dificuldade, não tá escrevendo direito, não tá ligando os pontos. Vamos visitar? A ONG volta, os voluntários voltam durante a semana na favela e falam, ó, por que a Maria tá com um problema aqui? Ela não tá indo para a escola, então a gente vai ajudar. A gente vai levar ela para a escola. Então, é esse o trabalho que a ONG faz, impactar, ser uma ponte, ser um braço para ajudar essas pessoas. E eu acabo muitas vezes, eu acabo não misturando. Em 2023 eu tive uma experiência de ir para a Missão Amazônia. Fiquei 13 dias lá, dentro de uma comunidade ribeirinha, fazendo trabalho social como voluntário. Sou batizado na Igreja Adventista, fui com a Igreja Adventista, mas não são só adventistas que vão. Aí, isso foi em 2023, aí chegou uma pessoa assim para mim e falou assim, Cassundé, quantos votos você conseguiu lá? Aí eu falei, nenhum, não fui atrás de voto. Eu fui pelo social, eu fui pelo o que eu gosto de fazer, que é o servir. E eu acho que assim, quem é o político, quem está lá nos representando, ele tem que fazer isso, porque é o papel, ele recebe para isso. Exatamente. Mas isso tem que ser muito mais do ser humano. Você entende que a gente perdeu essa essência, essa cultura de servir, de ir, disso está na Bíblia. Na Bíblia então falta o quê? O cristocentrismo na vida. Falta tem que voltar às origens. As pessoas têm que sentir essa vontade de querer ajudar, de querer impactar, de transformar. Tem empatia com o outro. Empatia com o outro. Senão, você não consegue ser um bom cristão e nem um bom político, nem um bom vizinho, nem um bom amigo, nem um bom pai. Ser humano. Tem que olhar o outro como igual a você, uma pessoa. Exatamente. Né? A única diferença aí nossa é que a sua classe social você pode ser menos favorecido do que eu, mas isso não diminui. Nós somos todos humanos, né? E dentro desse espírito é que nós precisamos nos aproximar cada vez mais e, sobretudo, viver entre nós aquilo que é primordial no cristianismo, que é o amor. Exatamente. Né? Falando em impactar, padre, eu conheci esse projeto e eu fiquei muito feliz em saber que o senhor é uma das pessoas
que faz parte Do quê? do início, o JUSP que fala, né? Ah, você conhece? Onde você ouviu falar sobre isso? Onde eu ouvi falar, eu tenho uma amiga minha que é da Zona Sul, o nome dela é Ana, e ela faz parte desse grupo, né? De jovens que faz Jovens um trabalho. Unidos Semeando Paz e Esperança. Isso foi uma experiência inicial na minha fé católica, né? E eu trabalhava com a juventude, justamente era juntando jovens para que nós semeássemos nos corações das pessoas justamente aquilo que o cristianismo nos pede para fazer, né? E eu vivi aí uns 3 anos fazendo isso, e foi a partir disso aí que me despertou a vocação, e depois disso eu fui para o seminário, né? Sim, é um trabalho muito legal e impactante. Sim. Transforma e acaba envolvendo a juventude, né? Porque muitas vezes as pessoas que não conhecem a Igreja Católica... Eu não conhecia. Eu conheci esse projeto recentemente, há uns 2 anos atrás. Não sabe o que o jovem católico ele pode realizar e faz na igreja. Faz muito. Olha, você tocou num assunto que é justamente isso que eu estou dizendo e reverberando sempre. Nós, cristãos, precisamos nos conhecer melhor. Nós, cristãos, precisamos de convivência. Nós estamos... cada um fica na sua igreja, no seu grupo, e não conhece o outro. Não sabe quanta coisa boa a Adventista faz. Não sabem quanta coisa boa a Igreja Católica faz. Não sabem quanta coisa boa a Igreja Batista faz, a Assembleia de Deus faz, né? São tantas denominações, né? Mas todas elas estão convergindo para essas mesmas ações, que é servir o povo, que é cuidar de pessoas, cuidar de gente. E quem nos motiva a todos nós fazermos isso é Cristo, né? Porque não há outra motivação. A motivação primordial é Cristo no coração daqueles que realmente estão querendo viver o cristianismo de fato. E aí vai até o encontro do outro, para servir o Cristo no outro, porque Cristo está presente no outro, no irmão. E nós precisamos enxergar Deus no irmão que nós vemos, né? E aí servir a Deus neste irmão que nós estamos vendo e que precisa de nós. Agora, nós precisamos dessa convivência. Sim. Até para saber, né, como é que funciona. Porque, às vezes, viu, Jefferson, nós passamos no passado até nos atacando muito. Muitos protestantes atacando os católicos atacando os protestantes, você é isso, você é aquilo, a minha vai para o céu, a sua não vai, você adora isso, eu adoro aquilo. Ganhamos o que com isso? Nada. Absolutamente nada. Nos distanciamos cada vez mais uns dos outros, né? Cada um foi para o seu grupo, ficou na sua bolha, e todos dizendo que somos cristãos, né? Todos nós estamos dizendo que amamos o Cristo, e Cristo nos manda amar-nos uns aos outros. Aí, entre nós, toda essa picuinha, toda essa intriga que não nos levou a lugar nenhum. Fragmentou o cristianismo. E o cristianismo fragmentado enfraquece diante de todas essas atrocidades que nós estamos vendo, do mal que está todo unido para te atacar, para me atacar, para destruir aquilo que você acredita, aquilo que eu também acredito, como princípio e fundamento da nossa vida. E aí nós ficamos assim, brigando, discutindo uns e outros, e todos os demais juntos contra nós. Veja que tem países aí, como a Nigéria, que morre cristão toda semana. Mas as mídias não falam, ninguém fala. Né? Já foram mortos mais de 5, 10 mil cristãos aí no mês, em 2 meses. Não sei, vejam no Google, vocês vão ver o número correto. Eu não quero me comparar com aquele que mente demais. Né? Então, mas isso é algo que nós precisamos quebrar. Quebrar esses nossos preconceitos, quebrar essa nossa separação, nos aproximar mais, respeitando. Olha, você é adventista, seja um bom adventista. Fique aí na igreja adventista. Não tenha receio e medo pensando que eu, católico, ortodoxo ou romano, quero me aproximar de você porque eu quero te trazer para ser católico. Não! Eu quero conhecer você. Eu quero saber como é que você vive a sua fé no Cristo aí. E você também, deixe de preconceito comigo e queira me conhecer, queira entender por que eu tenho Maria como mãe, gosto muito e falo muito. Por que eu uso uma cruz no pescoço? Tem para mim um significado. Cada um tem uma maneira, uma liturgia própria de seguir o Cristo. Vamos nos conhecer. É melhor nos conhecermos e entender como cada um está vivendo esta fé
do que ficarmos nos atacando, do que ficarmos nos criticando, do que ficarmos só alimentando a divisão, e aí nós vamos fragmentando o cristianismo, vamos enfraquecendo o cristianismo e dando margem àqueles que não acreditam no Cristo, apontar o dedo na nossa cara. Olha aí como vivem esses cristãos, olha. Nem eles se entendem, vivem brigando entre si, um não conversa com o outro, um critica o outro. Eu não quero ser cristão, não, desse jeito. É isso que eu já ouvi gente dizer. Sim. Então nós temos que parar com isso, né? E aprender a respeitar-nos, né? E cada um permaneça no seu grupo, porque não vai existir... Para Deus tudo é possível, não, esse não é o objetivo, não vai existir isso. Todo mundo se juntar e formar uma igreja, não vai existir isso. Nós já estamos há 1000 anos de separação entre a igreja ortodoxa e a igreja romana, que são as primeiras. Depois surgem os protestantes na igreja romana, Lutero e demais, né? Então essas divisões, nós estamos vendo que elas estão se acirrando cada vez mais. Surge cada vez mais uma igreja nova. Sim. Mas por que nós não paramos para nos conhecer? Por que nós não paramos para conversar? Por que nós não paramos para conviver? Por que nós não fazemos um grande retiro de diversos cristãos juntos, para que nós nos enriqueçamos com as ações que cada um pratica na sociedade, ou com a maneira como cada um vive a sua liturgia cristã, ao invés de nos atacarmos? Eu penso que seria um caminho muito melhor, um caminho de semear a união, de semear na sociedade uma esperança daquilo que realmente é o cristianismo, que transforma vidas, que transforma realidades, que muda um estado, uma cidade, uma nação, mas essa mudança ela primeiro tem que acontecer individualmente. Nossa. Ela tem que acontecer em cada cidadão, em cada cristão, quebrando desde já os preconceitos entre nós, né? Nos aproximando para conversarmos, para nos entendermos, para convivermos melhor. Boa. Padre, entrando de novo, nós vamos para a política, vamos para a igreja, vamos para as ações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor enxerga o momento atual da política no Brasil. Um momento extremamente delicado. Um momento de muita tensão. Um momento onde muitos de nós temos dúvidas. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com o Brasil? Nós continuaremos com o projeto de sermos uma grande nação ou estaremos destinados a sermos uma nação pobre, miserável, ou teremos que sair daqui para buscar um abrigo em outro país, como muitos já estão fazendo, indo para o Paraguai, que está chovendo de brasileiros ali que saem daqui. Então é um momento de muita tensão, de muita interrogação. O capital nosso, que está fugindo daqui, as pessoas estão deixando de investir no Brasil. Tudo isso por conta de um governo que está aí há 3 anos, destruindo tudo aquilo que, com muito esforço, foi construído durante 4 anos do governo anterior. E por quê? Porque são políticas públicas que não são servidoras do povo, são políticas públicas egocêntricas, onde os governantes que estão pensando em si mesmo. É tão verdade que não param de gastar. São, acho que, 5 milhões por mês que essa mulher gasta, a primeira-dama. Aonde é que isso é normal? Um brasileiro ganha R$ 1.700 para passar um mês e faz milagre, vive como miserável, porque R$ 1.700 não dá para nada. Uhum. E uma mulher gasta 5 milhões por mês. Isto é uma falta de respeito com o cidadão. Isto é falta de humanismo. Isto é falta de compaixão. Isto é não entender que a sociedade brasileira tem a sua grande maioria de pessoas que têm dificuldade financeira. E aí você, de forma exacerbada, gasta o dinheiro que não é seu. Não é dela. Não é de Lula. É dinheiro do povo. É dinheiro seu, Dona Maria, seu José, seu João, que trabalha, que acorda cedo. É dinheiro do trabalhador. Essa cidade de São Paulo é a cidade do trabalho. As pessoas acordam aqui 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para sair das cidades metropolitanas, para chegar até no centro de São Paulo. Com muito esforço e sacrifício, vocês fazem isso, nós fazemos isso. Quem faz isso? E para ganhar 2.000, 3.000 reais, para passar o mês, às vezes com filho e esposa,
e esta que, que está numa condição de representar o povo brasileiro, num nível de esposa de presidente da República, gastando 5 milhões de reais ao mês, é uma falta de respeito com o povo. E o presidente que permite algo desse nível é conivente com a gastança, porque quando faz as suas viagens, leva inúmeras pessoas de forma desnecessária. E por que o padre está dizendo que é de formas desnecessárias? Porque no governo anterior, governava-se e havia as mesmas viagens e não havia necessidade de levar tanta gente como não se levava. E o presidente anterior hospedava-se nas embaixadas para economizar, enxugava a máquina pública, diminuía os gastos. Este governo gasta de forma deslumbrada, como se estivesse com uma sede, assim, uma sede de dinheiro que gasta de uma maneira que desrespeita a inteligência do povo brasileiro. Acho que a questão dos privilégios, não é nem, eu nem falo... O custo é muito alto, né? Eu acho que é desnecessário, assessores, essas coisas, mas esses privilégios teriam que cortar de todos os poderes. De todos. De todos os poderes. Todos. É muito privilégio. Muito. Você vê em Brasília, se o deputado ganha no estado, qualquer estado, ele tem um auxílio mudança. E às vezes entra um mandato, outro mandato, o mesmo deputado tem o mesmo valor de auxílio mudança. Desnecessário. Aí, se não quer morar nas casas que tem, pode ter um auxílio aluguel também. É muito privilégio e o povo brasileiro não tem esse privilégio. Se está doente, passa nos melhores hospitais. Eu acho que eles deveriam dar o exemplo e passar no SUS para saber como que funciona, ou, se quiser, que pague do próprio salário. Eu não digo que deveriam passar para o SUS. Eu digo que deveria transformar o SUS num ambiente onde todos, de todas as classes, pudessem estar. Exatamente. Seja aquele milionário como aquele mais pobrezinho. Um serviço de qualidade que atraísse tanto o pobre quanto o rico. Era assim que deveria ser. Mas eu vou sempre, Jefferson, bater nessa tecla desse governo gastador. Porque não existe na história do país um governo tão gastador quanto esse. São 20 anos de gastança. E este terceiro mandato desse presidente Lula está surpreendendo, porque está gastando demais. Nós já temos uma dívida de 9 trilhões de reais. Gente, a dívida é de 9 trilhões de reais. Eu acho que já passou disso. Quer dizer, o seu neto ou bisneto vai nascer já devendo. Por conta de responsabilidades. Porque isso é irresponsabilidade. Isso é não cuidar com decência, com respeito da coisa pública. Isso é não cuidar com decência, com respeito ao suor de cada trabalhador que acorda cedo para pagar imposto. Porque são 4 ou 6 meses que se paga de imposto aqui no trabalho. Não me recordo se são 4 ou 6 meses. Tentei olhar aqui para alguém me dizer, mas é isso. De 4 a 6 meses, 4 meses. Os universitários acabaram de me afirmar aqui. São 4 meses, imagine, nós temos 12 meses no ano. E nós trabalhamos 4 meses para pagar imposto. Aí vem uma primeira-dama, vem um presidente e gasta dessa forma. Sem pensar que são trabalhadores que passam 4 meses trabalhando para destinar os recursos para manter a máquina pública. E o que é que deveriam fazer? É o que eu falei antes. É devolver isso para o povo. Com saúde, com educação, transformando o SUS, deixando num serviço de saúde primordial, que atraísse os milionários. 3 pilares, né? Acho que é segurança, saúde e educação. A nossa educação que não chega... Hoje nós temos analfabetos funcionais, milhares e milhares. As nossas crianças, os nossos adolescentes, que precisariam ser melhor preparados, capacitados, com tempo integral em todas as escolas, sejam elas particulares, sejam elas públicas, no município, do estado, da federação, mas todas elas deveriam oferecer um ensino que qualifique a nossa criança de verdade, que se preocupe com a formação do cidadão, de alguém que amanhã se tornará adulto. E esse adulto precisa hoje ser capacitado como criança e adolescente, para que amanhã nós não produzamos para o país problemas.
mas que amanhã nós tenhamos cidadãos que vão contribuir de fato com o país, como um bom médico, como um bom advogado, como um bom professor, como um bom administrador, como um bom gestor público. Mas é preciso que a base seja feita. E a base é agora na sua vida de criança, de adolescente. E o governo investe. Sabe o que o governo faz? Bota a maioria do recurso nas universidades. Que é o teto, que já está no telhado da formação. Que está ao contrário, tem que ser aí a chega, base mesmo. Pois é, aí chega na universidade, está lá doutrinando todo mundo. Sim. Os alunos universitários são todos doutrinados por professores que recebem do suor do trabalhador. Olha que loucura. O povo trabalha, o povo coloca o dinheiro pagando imposto para gerar recursos para o governo administrar. O governo administra mal, não investe na educação de base, na criança e no adolescente, joga o dinheiro da educação, a sua maior parte, nas universidades, aí vai para as universidades para pagar a professores doutrinadores dos jovens, filhos dos trabalhadores que pagam imposto. Olha que loucura! Ô padre, uma coisa muito interessante, a gente comentou aqui de 20 anos de um governo de esquerda, nós tivemos aí um período de 4 anos da direita, né? Estando no poder. Foi num período onde enfrentou uma pandemia que acabou com o país, não só com o país, mas com o mundo. Aí eu lhe faço uma pergunta. Essas ideias, esses projetos que o padre tem, me diz quanto tempo, se a direita assumisse de novo o poder, quanto tempo seria necessário? Eu não diria que faria tudo de uma hora para outra, porque tem que se construir, né? Quanto tempo seria necessário para o país ver essa melhoria ou ver essas políticas públicas de fato serem implementadas? Porque não depende só do presidente, depende de um congresso, depende da boa vontade. O Jair Bolsonaro, ele tentou, né? Acho que assim, ó, eu ia entrar nesses assuntos também, que agora veio na mente aqui. Eu acho que o Bolsonaro, quando foi presidente, alguns erros que ele cometeu foi falar assim, ó, e o senhor me corrija se eu estiver errado, mas ele falou, não vou fazer acordo com o Centrão. E passou 2 anos, 2 anos e meio, o Centro veio fazer parte do ministério dele. E eu não estou falando que é errado, que necessita. O erro dele, no meu ponto de vista, foi falar, não vou fazer, e fez. Né? Então, eu só entrei em outro assunto também, mas quanto tempo o senhor acha que isso seria possível de transformar? Porque eu acho que tem que fazer isso, tem que mudar. Tem que mudar. E pode ser a esquerda fazer também, mas a direita entrando no poder, quanto tempo seria necessário para começar isso a colocar nos trilhos o país, padre? Jefferson, olha, pelos 4 anos que o presidente Bolsonaro governou e mostrou a que veio, mostrou que é possível governar para o povo, e no finalzinho do seu mandato mostrou que o diálogo deve existir, que é preciso dialogar com políticos que não pensam como ele, mas para o bem maior da nação é preciso dialogar, é preciso trazer para perto. E trazendo para perto, mostrar a esses que chegaram para perto, olha, nós precisamos cuidar juntos do país, nós precisamos cuidar junto do povo. Então, Bolsonaro também foi muito sábio. No início, agiu de uma forma, depois percebeu que era necessário dialogar sim, e que a política se faz com o diálogo, e dialogando conseguiu, nos 2 últimos anos, administrar muito bem, e aí viu que tem que se dialogar. Né? Dialogar não significa ser conivente, mas significa apresentar. Ele era o mandatário, então o governo é dele. Então, olha, as minhas propostas de governo são essas, o que eu quero para o país é isto, e eu preciso dialogar com vocês para que me ajude a concretizar isso aqui em benefício do povo, em benefício da sociedade. Se o outro disser que não quer, está mostrando que não está querendo realmente fazer a coisa pública acontecer e nem cuidar da nação, nem cuidar do povo. Está na política para quê, então? Se o político tem que estar para servir e para cuidar do país. Então, Bolsonaro foi sábio. Nos 2 últimos anos do mandato, ele percebeu isso e viu e agiu dessa forma. Agora, quantos anos para mudar essa tragédia em que a esquerda colocou o Brasil? Eu vou lhe responder da seguinte forma. Dê à esquerda os 20 anos que deu dê à direita os 20 anos que deu à esquerda,
e você vai ver o resultado no final. Boa. É isso aí. Então, vamos aguardar. 2026 está chegando. Esse é a receita. Uhum. Eu vou repetir. Você, eleitor, dê à direita a quantidade de anos que a esquerda está no poder e, no final, nós veremos a resposta e veremos quem é quem. 20 anos de esquerda. Vamos dar 20 anos à direita e aí nós vamos ver o final, o resultado de um governo e de outro governo. Boa. Padre, houve um assunto polêmico dessa semana aí, desses dias. Eu gostaria de acreditar que foi um erro o que o presidente Lula falou defendendo os traficantes. Eu tomei um choque quando eu li aquela manchete, esses dias agora. O presidente Lula, numa viagem ao exterior, acho que foi a Malásia, Jakarta, alguma coisa, Malásia, né? Indonésia. O presidente Lula, Indonésia, faz uma declaração dessa absurda. Os traficantes são vítimas dos usuários. Os traficantes são vítimas dos usuários. Isso é uma inversão total da realidade. Isso é querer tornar a mentira verdade. Gente, sabe quem são as vítimas? As vítimas são cada família que tem um filho dependente das drogas. Famílias que são destruídas porque não suportam ver o seu filho definhando pelo vício, pela doença viciante que provoca o uso das drogas. A escravização destes jovens pelo uso das drogas. Os traficantes não passam de criminosos. Criminosos que estão enriquecendo com a destruição da vida dos usuários. Os usuários que se tornam dependentes deste produto que os traficantes disseminam na sociedade para o enriquecimento pessoal. Enriquece disseminando a miséria, a dor nas famílias, a tragédia e a morte na vida desses usuários, que se tornam doentes, dependentes. E é essa dependência que mantém o enriquecimento dos traficantes que disseminam as drogas por aí. E esse governo, esse presidente Lula, terá coragem, a cara de pau, o cinismo de dizer que os traficantes são vítimas. Vítimas é o Brasil de ter o senhor como presidente. O Brasil é a grande vítima. Vítima é cada brasileiro, é cada família, de ter um representante no executivo como o senhor, que não tem amor ao povo, que não tem responsabilidade com o dinheiro do trabalhador, do pagador de imposto, que está aí dizendo que não sabe de nada, que não viu nada, porque as suas ações parecem que norteiam para esse caminho. Vítima é cada mãe que chora as lágrimas de dor de ver o filho vítima do traficante que está ganhando dinheiro na miséria destas famílias que sofrem. Estas são as vítimas. E vítima é o Brasil, por tê-lo como presidente. É isso aí. Nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Para você que entrou agora, está acompanhando o Café com Cassundé, estamos aqui com o Padre Kelman, uma figura que marcou presença nas eleições de 2022, na política e na questão cristã, religiosa do nosso país. Padre, nós temos aqui um bate-bola rapidinho que se chama Café Quente, Café Frio. Café quente é quando o senhor concorda com o assunto que eu vou trazer aqui, e café frio é quando o senhor não concorda com o assunto que eu vou trazer aqui. Preparado? Vamos lá. Então vamos lá. Mais um recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e também sigam já o nosso convidado. Tenho certeza que você já deve seguir, mas se você ainda não siga, já segue nas redes sociais o pastor, desculpa, não é com nenhuma ofensa, viu? É pastor também. Padre Kelman. Padre e pastor fazem o mesmo trabalho, que é cuidar de ovelhas. Cuidar de ovelhas. Cada um tem um jeitinho diferente, mas cuidam. É arroba PE Kelman. E segue aí no Instagram, hein? Boa. Então vamos lá. Primeira pergunta. Café quente ou café frio, padre? Religião deve se envolver com política?
Quente ou frio? Deve, café quente. Quente. Deve, Boa. sim. Brasil vive uma crise de valores? Vive. Então é frio. Profunda crise de valores. Por quê? Fala aí um É pouquinho. tanto que nós acabamos de ouvir um presidente da República dizendo que os traficantes são vítimas. Olha a inversão de valores aí. Isso é uma grande mentira. É tentar distorcer a realidade. Vive essa crise de verdade, essa crise de responsabilidade, a crise da honestidade com a coisa pública. Nós vivemos uma grande crise. Isso aqui é um pouco polêmico. Isso aqui é pelando, viu? Vamos ver. Café fervendo, né? Redes sociais influenciam mais do que os púlpitos? Olha, eu não vou dizer que as redes sociais influenciam mais que os púlpitos, viu, Jefferson? Porque a finalidade do púlpito é uma. E a das redes sociais pode ser também a do púlpito. Então não influencia mais. Mas cada uma tem o seu papel. O púlpito, o padre, o pastor, está no púlpito para levar uma mensagem sobrenatural, uma mensagem que transforma a vida, que mexe com a estrutura da pessoa, preparando-a para a eternidade. Ou seja, nós estamos preocupados com a salvação das almas dessas pessoas, encaminhá-las para Deus. As redes sociais podem até me ajudar a fazer isto. Eu posso utilizar as redes sociais para levar a mensagem do púlpito mais longe ainda. Eu posso não me prender a um território paroquial ou uma igreja e usar as redes sociais para estender a minha ação restrita a 500 ou a 1.000 pessoas, a 1 milhão, a 10 milhões, a 20 milhões, a 210 milhões, usando as redes sociais. Então, as redes sociais elas são ferramentas que ajudam o púlpito e não o contrário. Quente ou frio, depois a gente entra nos porquês, hein? Pastores e padres deveriam se candidatar? Quente ou frio? Concorda ou não concorda? Pode ser morno? Nem quente, nem frio? Polêmico, é polêmico. Depois o senhor se justifica. Quente ou frio? Olha, a orientação... Quente ou frio, primeiro, padre? Morno. Morno. Olha, quente ou frio? Pode ser quente. Por quê? Agora eu vou deixar o senhor se justificar. Pode ser quente, sabe por quê? Porque tanto os fiéis quanto os pastores e os padres têm responsabilidades, uns mais do que outros. Então, o padre tem uma responsabilidade com a fé um pouco mais que os fiéis, porque ele está à frente, o pastor também está à frente, conduzindo o povo. Ele precisa se policiar mais, ele precisa estar atento mais, para não escandalizar, para não trazer danos ao próprio cristianismo. E quando o padre, o pastor, se lança na política, que é essa pergunta, né? Se lança uma disputa eleitoral e ganha, e vai assumir um mandato, ele poderá realizar muito na política, que é aquilo que nós falávamos no início. Né? Ele poderá realizar muito, porque toda a experiência e toda a vivência do padre e do pastor é para cuidar de gente, é para servir o povo. E muitos padres e pastores fazem isso com muito sacrifício, porque não tem recursos adequados, porque não tem estrutura, porque não tem logística. E mesmo assim, muitos padres e muitos pastores fazem um esforço grande para servir a comunidade e o povo. Imagine esse padre e esse pastor com o mandato na mão, com uma estrutura que o gabinete lhe oferece, com a estrutura que a política lhe dá. Quanto mais este padre, esse pastor poderá fazer pelo povo. Fará muito mais. Porque a motivação dele como político, tem que ser, para ser um bom político, a mesma motivação dele quando estava lá no púlpito e lá no pastoreio na igreja. As almas, o Cristo, o serviço, o amor, os valores, os princípios. E sem as ferramentas econômicas ele fazia tanto. Imagine com as ferramentas econômicas, quanto mais ele poderá fazer, fazendo este casamento entre as ferramentas econômicas dadas pelo gabinete e pela política e todo este elemento espiritual, sobrenatural, estes valores e princípios que ele já carregava e carrega dentro da política. Fará muito mais, ajudará muito mais. Então, é um trabalho que precisa ser valorizado cada vez mais. Agora,
Dizer a você que o padre e o pastor eles precisam criar um carreirismo político, acho que não é por aí o caminho. Eles podem estar para motivar os leigos, sejam eles evangélicos ou católicos, a dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui é para que você venha e faça melhor do que eu. Você está na igreja, você participa das pastorais, você participa das escolas dominicais, dos grupos, vem aqui e faça assim como eu estou fazendo. Ou seja, o padre e o pastor pode servir de modelo na política para os fiéis. E depois trazer os fiéis, ocupem os lugares aqui na política e façam como deve ser feito para que nós possamos transformar a política, transformar a nação e ajudar a resgatar a sociedade deste caos, desta bagunça que nós estamos vivendo e vivenciando. Né? Boa. Última pergunta, quente ou frio, depois o padre se justifica. 2026 será mais polarizado do que 2022? Quente ou frio? Concorda ou não concorda? Olha, o que eu penso que em 2026, eu sou um homem da esperança. Quente ou frio primeiro, padre? É quente, bem quente. Eu sou o homem da esperança, eu sou um homem de fé. Se houver polarização, que haja, mas que haja dentro daquilo que é a vontade do povo. E o povo já escolheu e o povo quer o seu representante de volta, o seu representante que está com tornozeleira, o seu representante que está preso, que está silenciado há mais de 80 dias. O povo nas ruas onde eu vou quer e diz, padre, em 2026 queremos Bolsonaro outra vez. E o povo quer isso. E se nós estamos num país democrático, por que então não permitir que o presidente Bolsonaro dispute as eleições? Se é uma democracia, então é preciso deixá-lo disputar. Agora, quem vai definir se ele será eleito ou não é o voto. Então deixemos que ele dispute e deixemos que a decisão do povo dê a sentença final. Eleito ou não. Mas isso seria, de fato, democracia. Agora, retirá-lo, impedi-lo, criar uma certa, não sei, animosidade para que ele não dispute, ou é medo do presidente Bolsonaro, ou é uma grande hipocrisia que já não existe mais uma democracia. Boa. Padre, para finalizarmos aqui, entrarmos nas considerações finais, eu queria já agradecer a sua presença, agradecer ao Matheus Borges, lá de Carapicuíba, um grande parceiro, um amigo, irmão, quem me apresentou o senhor para fazer esse programa aqui. A pergunta que não quer escalar. 2026, o padre que é um pré-candidato a deputado, a senador, a governador, ou para presidente eu acredito que não, por fazer parte de uma base aí, de um apoio ao ex-presidente Bolsonaro. O padre será ou não será um pré-candidato em 2026? Olha, Jefferson e vocês que estão nos assistindo, o meu candidato, plano A é Jair, plano B Messias e plano C é Bolsonaro. Meu candidato é ele. Porque eu já lhe disse, eu sou um homem da esperança, eu acredito que isso pode ser revertido, que ele pode se tornar elegível novamente. Agora, eu sou filiado ao partido do presidente Bolsonaro, ao partido do presidente Valdemar da Costa Neto, ao partido do meu presidente estadual, Tadeu Candelária. Eu sou filiado ao PL. E como filiado ao PL, em 2026, eu estou à disposição do partido. O partido observando e diz, olha, padre, nós vamos precisar de você, queremos você como candidato, eu estou à disposição do partido. Boa, é isso aí. Padre, mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Parabéns por todo o seu trabalho, obrigado por essa honra de poder te entrevistá-lo, conhecer um pouquinho. A gente vai precisar marcar o parte 2, porque tinha mais coisa aí para falar, mas o tempo está muito corrido. Tá bom, vamos marcar. Mas eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais para o pessoal que tem nos acompanhado aqui. Eu quero só agradecer ao Jefferson, agradecer ao Matheus que me trouxe aqui, fez esta ponte para poder participar desta entrevista com o Jefferson. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me acompanham, que seguem as minhas redes sociais, as conversas que temos, boas conversas. Mas quero deixar um recadinho para todos os meus irmãos brasileiros. Não percamos a esperança. Não desistamos do Brasil. Nós vivemos num país lindo, num país rico. É a sua casa, é a minha casa.
é aqui onde nós construímos a nossa história, é aqui onde nós temos a nossa descendência, é aqui onde estão as nossas raízes. Essa é a nossa casa, essa é a nossa pátria. E nós precisamos valorizar cada vez mais essa nossa casa, essa nossa pátria, essa nossa nação, amando esse Brasil enorme, continental, com tanta diversidade que nós temos aqui. E este amor e esta esperança, ela deve se converter em ações concretas no ano que vem, em 2026. E aí que está. Você, cidadão, você, brasileiro, nós precisamos gostar de política. Nós precisamos entender que as decisões que norteiam, que direcionam os passos da nossa vida, elas passam pela política. E são homens que estão com mandatos nas mãos, que decidem por nós. E nós precisamos, em 26, escolher os melhores. Escolher aqueles que farão as decisões certas para conduzir a sua vida e a minha. Então nós precisamos saber escolher. Nós precisamos... E como saber escolher, padre? Pesquise a vida. Aqueles que vão se apresentar como seus candidatos no futuro, em 2026, pesquisem a vida destas pessoas. Queira saber da sua vida pregressa, da sua origem, da sua história, da sua contribuição social, espiritual, de tudo que fez e de tudo que planeja fazer pelo cidadão, por você, pelo Brasil. Se está aberto a, de fato, cuidar deste país como uma casa de todos nós, onde todos nós temos responsabilidades por esta casa. Então você precisa fazer esta experiência de entender que o voto é a tua arma, que o voto precisa ser cada vez mais valorizado e não como uma moeda de troca, dar por alguma coisa que se recebe, vender por alguma coisa que se necessita. Não façam isso. E vamos fazer deste país um país grande, uma nação poderosa, como nós desejamos e sonhamos há muito tempo, desde criança eu escuto isso. Mas nós podemos mudar o rumo do nosso país. Vamos tirar esse Brasil do socialismo, do comunismo, desse autoritarismo que está. E vamos levar o nosso país para a fraternidade, para a união de todos nós brasileiros, de todos nós cristãos, que somos a maioria deste país. Vamos nos unir e vamos fazer a diferença. Vamos fazer essa grande marcha para Jesus, levando esse cristocentrismo na veia, e fazendo da política não um balcão de negócios, mas uma vivência do serviço prestado com decência e com honradez a cada cidadão brasileiro que espera daquele que escolheu como seu representante o melhor. Vamos fazer a diferença. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o Brasil. Amém. É isso aí, pessoal. Padre, mais uma vez agradecer a toda a equipe aqui do Padre, a Lola, o Paulo também que estão aqui presente. E mais uma vez deixar aqui o recado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Café com Cassondé do jornal Cidade Alerta. A todos eu agradeço, Padre, todo mundo que está aqui. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!